Hoje você vai conhecer a história completa do livro de Josué, sem filtros e sem enrolação, como nunca viu antes. Cada capítulo será contado em ordem, exatamente como está registrado na Bíblia. Fique até o final, porque eu te garanto, esse conhecimento pode transformar sua visão sobre as promessas e batalhas de Deus. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando tons dourados sobre o acampamento de Israel. O vento soprava suavemente entre as tendas, trazendo consigo um ar de expectativa. O grande líder Moisés já não estava mais ali. Seu tempo havia se encerrado, e agora todo o peso da liderança recaía sobre os ombros de Josué, filho de Num. Ele estava sozinho em sua tenda quando ouviu a voz que mudaria tudo. Era o próprio Deus, falando com autoridade e propósito. Josué, meu servo Moisés morreu, agora é a sua vez. Levante-se, atravesse este Jordão com todo este povo e tome posse da terra que prometi aos seus antepassados. Onde quer que pise a planta do teu pé, essa terra será tua, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar ao ocidente, tudo será de vocês. Josué sentiu um misto de temor e expectativa. O desafio era imenso. Ele deveria conduzir um povo inteiro por um território desconhecido, enfrentar inimigos poderosos e manter viva a aliança com Deus. Mas a voz continuou, agora com uma força ainda maior. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei nem te abandonarei. Seja forte e corajoso. Você guiará este povo para herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas seja forte e muito corajoso. Cumpra toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que prosperes por onde quer que fores. Josué respirou fundo. Deus estava com ele. Mas a ordem era clara. A vitória não viria sem obediência. Não se aparte da tua boca este livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nele. Então prosperarás e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem se assuste, pois o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Aquelas palavras eram como fogo em seus ossos. Josué saiu da tenda decidido. Reuniu os oficiais do povo e, com uma voz firme que carregava tanto autoridade quanto fé, ordenou: percorram o acampamento e ordenem ao povo, preparem provisões, pois em 3 dias atravessaremos o Jordão para tomarmos posse da terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá por herança. A movimentação começou de imediato. As tendas eram desmontadas, os suprimentos preparados, as famílias se organizavam para o momento decisivo. Os olhos de todos estavam voltados para o líder que Deus havia levantado. Josué, então, se dirigiu às tribos de Ruben, Gade e à metade da tribo de Manassés, que já haviam recebido terras do outro lado do Jordão, e lembrou-lhes da promessa. Vocês receberam sua herança deste lado do rio, como Moisés ordenou. Mas agora, seus guerreiros devem atravessar a frente do restante de Israel, prontos para a batalha, até que todos tomem posse de sua terra. Somente então poderão voltar e descansar nas suas terras. Sem hesitação, os líderes dessas tribos responderam: faremos tudo o que nos ordenares, iremos aonde nos enviares. Assim como obedecemos a Moisés, obedeceremos a ti. Que o Senhor esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Qualquer um que se rebelar contra a tua ordem será morto. Somente sê forte e corajoso. Josué olhou para o horizonte. O Jordão estava à sua frente, um obstáculo natural entre o passado e o futuro. A terra prometida estava logo além, esperando por eles. A voz de Deus ecoava em sua mente. Era hora de avançar. A noite se espalhava sobre o acampamento de Israel, mas Josué não dormia.
Ele caminhava de um lado para o outro, sentindo o peso da missão diante dele. O Jordão ainda os separava da terra prometida, mas além do rio, erguia-se a grande cidade de Jericó, uma fortaleza impenetrável. Ele sabia que não poderia avançar às cegas. Então chamou 2 homens de confiança e com um olhar firme ordenou: vão e espionem a terra, especialmente Jericó. Descubram tudo o que puderem. Os 2 homens cobriram seus rostos com mantos e partiram, desaparecendo na escuridão. A jornada foi longa. O caminho até Jericó era perigoso, repleto de soldados vigilantes. Mas, ao anoitecer, conseguiram se infiltrar na cidade, escondendo-se entre os viajantes que entravam pelos portões. Procuraram um lugar discreto e encontraram refúgio na casa de uma mulher chamada Raabe, que vivia sobre a grande muralha. O que os espiões não sabiam era que seus passos haviam sido notados. Alguém os viu entrando na casa de Raabe e correu para informar ao rei de Jericó: homens de Israel entraram aqui esta noite. Eles estão espiando a terra. O rei ficou alarmado. Ele sabia da fama dos israelitas e dos feitos de seu Deus. Sem perder tempo, enviou soldados à casa de Raabe com uma ordem direta: entregue os homens que vieram à sua casa. Sabemos que são espiões de Israel. O coração de Raabe acelerou. Ela sabia que, se fosse descoberta, sua vida estaria em perigo. Mas algo dentro dela dizia que aqueles homens carregavam algo maior, um propósito divino. Então, antes que os soldados chegassem, correu até os espiões e os escondeu sob os feixes de linho que secavam no terraço. Quando os soldados bateram à porta, ela respirou fundo e respondeu com a voz mais calma que conseguiu: é verdade que esses homens vieram até aqui, mas eu não sabia de onde eram. Quando estava escurecendo, eles foram embora pelo portão da cidade. Se correrem atrás deles agora, talvez ainda os alcancem. Os soldados acreditaram e partiram às pressas, fechando os portões da cidade atrás de si. Raabe subiu ao terraço e encontrou os espiões escondidos. Com os olhos cheios de temor e reverência, sussurrou: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. O pavor de vocês caiu sobre nós, e todos os habitantes estão apavorados. Já ouvimos sobre como o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês e como destruíram os reis amorreus, Seom e Og. Quando ouvimos essas histórias, nossos corações desfaleceram de medo, pois sabemos que o Deus de vocês é o Deus dos céus e da terra. Então ela fez um pedido: jure-me pelo Senhor que vocês serão bondosos com minha família, como fui com vocês. Deem-me um sinal seguro de que salvarão meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs quando tomarem esta terra. Os espiões se entreolharam e, com um tom de firmeza e gratidão, responderam: se não contar a ninguém sobre nós, sua vida será poupada. Quando o Senhor nos der esta terra, trataremos você e sua família com misericórdia. Raabe pegou uma corda vermelha e a amarrou na janela. Desçam por aqui. Fiquem escondidos 3 dias na região montanhosa, até que os soldados desistam de procurá-los. Os espiões desceram silenciosamente e, antes de partirem, disseram: esta corda escarlate será o sinal. Amarre-a na janela quando invadirmos a cidade. Reúna sua família dentro de casa. Quem estiver do lado de fora não será nossa responsabilidade, mas aqueles que estiverem dentro, sob este sinal, estarão protegidos. Raabe assentiu, apertando a corda em suas mãos. Os espiões fugiram para as montanhas e ficaram escondidos por 3 dias. Quando perceberam que estavam seguros, voltaram ao acampamento de Israel e relataram tudo a Josué. O Senhor já nos entregou a terra. Todos os habitantes estão apavorados por nossa causa. Jericó está nas mãos de Deus. Josué sorriu. A promessa estava viva. O tempo da conquista havia chegado. O sol mal havia despontado no horizonte quando Josué saiu de sua tenda. O vento soprava leve sobre o acampamento de Israel, mas o ar estava carregado de expectativa. O momento esperado por gerações finalmente havia chegado.
Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas entre eles e a promessa havia um obstáculo: o Rio Jordão. Josué caminhou até o centro do acampamento e ordenou que os oficiais percorressem as tendas. Preparem-se. Dentro de 3 dias atravessaremos o Jordão para tomarmos posse da terra que o Senhor nosso Deus nos dá. O povo começou a se mover. Homens afiavam suas espadas, mulheres embalavam seus filhos, anciãos olhavam para o rio, relembrando os relatos de como Deus havia aberto o Mar Vermelho no passado. Mas agora, Moisés não estava ali. Eles precisavam confiar que o mesmo Deus que os trouxe até ali faria o impossível mais uma vez. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e conduziu o povo até as margens do Jordão. As águas corriam rápidas, mais violentas do que o normal. Era tempo de colheita, e o rio estava cheio, transbordando além de suas margens. Nenhum barco poderia cruzá-lo. Nenhuma ponte estava ali. Para o olho humano, o caminho estava fechado. Foi então que Josué chamou os sacerdotes e lhes deu uma ordem que desafiava toda a lógica. Levem a Arca da Aliança e avancem à frente do povo. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, o Senhor mostrará seu poder. Os sacerdotes pegaram a arca, que representava a própria presença de Deus, e marcharam em direção ao rio. O povo observava em silêncio. O coração de muitos batia acelerado. Os olhos estavam fixos neles. Então, os primeiros sacerdotes pisaram na borda do rio. E, de repente, algo extraordinário aconteceu. As águas, que antes corriam violentas, começaram a se erguer. Como se uma mão invisível as segurasse, elas se acumularam em um grande muro, a quilômetros de distância, perto da cidade de Adã. Ao mesmo tempo, o leito do rio se tornou seco. O povo prendeu a respiração. Era impossível, era divino. Josué ergueu a voz sobre o som do vento. Vejam, hoje o Senhor prova que está conosco. Ele mostrará que expulsará diante de nós os cananeus, os heteus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. O Deus vivo vai à nossa frente. Os sacerdotes, firmes, ficaram no meio do rio com a Arca da Aliança. O povo, aos milhares, começou a atravessar. Homens, mulheres, crianças, guerreiros, todos cruzavam em terra seca, como seus antepassados haviam feito no Mar Vermelho. A travessia levou horas. O céu já tingia-se de vermelho quando os últimos israelitas chegaram ao outro lado. Mas Deus ainda tinha algo a mais para que jamais esquecessem aquele momento. Escolham 12 homens, um de cada tribo, Josué ordenou. Cada um deve pegar uma pedra do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes estão de pé. Elas servirão de sinal para as futuras gerações. Quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês dirão: o Senhor secou as águas do Jordão diante de nós, assim como fez no Mar Vermelho. Isso será um memorial eterno. Os 12 homens obedeceram, recolhendo as pedras e as colocando no acampamento em Gilgal, onde ergueram um altar. Então, quando tudo estava pronto, Josué deu a última ordem: saiam do Jordão. Os sacerdotes, ainda segurando a arca, caminharam para fora do leito seco. E no instante em que seus pés tocaram a terra firme, as águas do Jordão voltaram com força, inundando tudo como antes. O povo ficou em silêncio. Todos sabiam que haviam acabado de testemunhar um milagre. Naquele dia, o coração dos israelitas se encheu de fé, e o temor caiu sobre todos os povos ao redor. Pois agora não havia dúvida, o Deus de Israel caminhava com eles. Mas Josué não parou por aí. Ele mesmo desceu até o Jordão e, com suas próprias mãos, empilhou 12 outras pedras no fundo do rio, no exato lugar onde os sacerdotes haviam ficado. Mesmo que ninguém pudesse vê-las quando as águas voltassem a cobrir tudo, aquele seria um altar invisível diante de Deus.
O povo de Israel permaneceu em Gilgal naquela noite. O fogo das fogueiras iluminava as pedras do memorial. Os guerreiros olhavam para o horizonte, sabendo que a terra prometida estava diante deles. Mas mais do que isso, sabiam que Deus estava com eles. O vento soprava sobre os campos de Gilgal, trazendo o cheiro de terra úmida e a brisa do Jordão. Israel estava finalmente na terra prometida, mas antes de tomar posse dela, algo precisava acontecer. Lá longe, dentro das muralhas de Jericó, os cananeus estavam apavorados. Os rumores do milagre do Jordão já haviam chegado até eles. Os guerreiros inimigos tremiam, os reis silenciavam. Eles sabiam que estavam diante de um Deus que lutava por Israel. Mas do lado de fora, o acampamento de Israel ainda não estava pronto para a batalha. Eles haviam cruzado o Jordão, sim, mas algo havia sido esquecido durante os longos anos no deserto. E então, Deus falou com Josué: faça facas de pedra e circuncide novamente os filhos de Israel. Josué entendeu imediatamente. No Egito, seus antepassados haviam sido circuncidados como sinal da aliança com Deus. Mas durante os 40 anos no deserto, os filhos daquela geração nasceram sem esse sinal. Eles carregavam a promessa, mas não o compromisso. E assim, naquele dia, em Gilgal, os homens foram circuncidados. O acampamento ficou em silêncio. Os guerreiros, que deveriam marchar para a guerra, agora estavam vulneráveis, impossibilitados de lutar. Mas Josué sabia que essa batalha não era vencida pela força dos homens, e sim pela obediência a Deus. Dias depois, enquanto se recuperavam, a voz do Senhor veio a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Aquele lugar foi chamado de Gilgal, que significa roda ou remover, porque ali Deus havia removido o passado de escravidão de Israel. Então, algo extraordinário aconteceu. Na véspera da Páscoa, o povo de Israel, pela primeira vez em anos, celebrou a festa na terra prometida. Eles assaram pão sem fermento e comeram dos frutos da terra. E no dia seguinte, o maná cessou. Por 40 anos, Deus os sustentou com o pão do céu, mas agora, na terra da promessa, eles comeriam do fruto do solo que Deus lhes havia dado. Josué sentiu o peso da missão em seu coração. Eles estavam prontos. A cidade de Jericó estava à frente. A guerra começaria em breve. Naquela mesma tarde, enquanto caminhava próximo ao acampamento, ele parou de repente. À sua frente, parado no meio do caminho, estava um homem com uma espada desembainhada. Josué se aproximou com cautela, seu coração acelerado. Ele olhou para o homem, cujos olhos brilhavam como fogo, e perguntou: você está conosco ou contra nós? A resposta veio como um trovão: nem uma coisa nem outra. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Josué caiu com o rosto em terra. Ele sabia que estava diante de algo divino. O que o meu senhor quer dizer ao seu servo? Perguntou Josué. O homem olhou para ele e respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é santo. E Josué obedeceu. Ali, diante do comandante celestial, ele entendeu. A batalha que estava por vir não seria vencida com espadas, mas pela mão do Deus Todo-Poderoso. O vento soprava forte sobre as muralhas de Jericó. A cidade estava fechada, suas portas trancadas, suas torres de vigia cheias de arqueiros. Os habitantes olhavam ansiosos para o horizonte. Eles sabiam que Israel estava lá fora. Sabiam que a cidade estava cercada, mas o que eles não sabiam era como Israel pretendia atacar. Do lado de fora, Josué observava as muralhas imponentes. Nenhum ariete poderia derrubá-las, nenhuma escada poderia escalá-las. Mas Josué não precisava de arietes, ele precisava de Deus. E então Deus falou com ele: entreguei Jericó em tuas mãos, mas você não tomará a cidade da maneira que imagina.
Josué ouviu atentamente enquanto o Senhor lhe dava uma estratégia que desafiava toda a lógica humana. Durante 6 dias, marchem ao redor da cidade uma vez por dia todos os guerreiros. 7 sacerdotes levarão trombetas de chifre de carneiro diante da Arca da Aliança. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes e, ao final, os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando ouvirem o toque longo, todo o povo gritará com força e as muralhas cairão. Josué não hesitou. Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse, ele reuniu o povo e ordenou: preparem-se, hoje começamos a marcha sobre Jericó. O exército se organizou. À frente, os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, seguida por 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro. Atrás deles, os guerreiros marchavam em silêncio, enquanto os habitantes de Jericó observavam das muralhas. Eles esperavam um ataque, mas o ataque não veio. Apenas um som ecoava pelo deserto: o som das trombetas. Por um dia inteiro, os israelitas marcharam ao redor da cidade. Quando o circuito foi completado, voltaram ao acampamento. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma flecha foi disparada. No dia seguinte, fizeram o mesmo, e no outro. Por 6 dias, o exército de Israel rodeou Jericó, enquanto os inimigos assistiam de cima, confusos e inquietos. O que esses hebreus estavam fazendo? No 7º dia, ao amanhecer, Josué deu a ordem: hoje marcharemos 7 vezes. Este é o dia da vitória. E assim fizeram. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. O calor do sol pesava sobre eles, mas continuavam. 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. O coração de Israel batia acelerado. Na 7ª volta, os sacerdotes levaram as trombetas aos lábios e tocaram com força. E Josué gritou: gritem, porque o Senhor entregou a cidade a vocês. Um rugido ecoou pelo vale. Todo o povo de Israel gritou com todas as forças. As trombetas soavam como trovões, o ar vibrava. E então aconteceu. As muralhas de Jericó tremeram. Uma rachadura percorreu suas torres. O chão vibrou como um terremoto. Em um instante, toda a cidade desmoronou. As impenetráveis muralhas de Jericó, que pareciam invencíveis, caíram ao chão como folhas ao vento. A poeira subiu ao céu, e um silêncio momentâneo tomou conta do lugar. Mas Josué não hesitou. Entrem e tomem a cidade. O Senhor a entregou a vocês. Os guerreiros invadiram as ruínas. Os cananeus tentaram resistir, mas estavam atordoados. A cidade caiu em poucas horas. Nenhuma fortaleza pode permanecer de pé quando Deus a derruba. Mas Josué não se esqueceu do acordo. Ele chamou os 2 espiões que haviam sido escondidos por Raabe e ordenou: entrem na casa dela e tragam a mulher e sua família em segurança. Os espiões correram até a casa, que permanecia intacta em meio aos escombros. Lá estava a corda vermelha pendurada na janela, o sinal da promessa. Eles trouxeram Raabe e todos os seus familiares para fora. A mulher que confiou em Deus foi salva, enquanto toda Jericó caiu. Quando a batalha terminou, Josué proclamou: que ninguém reconstrua esta cidade. Quem tentar lançará os alicerces ao preço do seu primogênito e colocará suas portas ao preço do seu filho mais novo. E assim, Jericó, a grande cidade, deixou de existir. Naquela noite, sob o céu estrelado, Israel soube que a terra realmente era deles. Mas não por suas espadas, não por sua força. A terra era deles porque Deus lutava por eles. O sol da manhã brilhava sobre o acampamento de Israel. O povo ainda comemorava a vitória sobre Jericó. Os guerreiros afiavam suas espadas. As famílias preparavam suas tendas para a próxima jornada. A terra prometida estava diante deles e nada parecia poder detê-los. Mas enquanto todos se alegravam, algo estava escondido entre as tendas. Algo que ninguém via, mas que Deus via. Josué, animado com o sucesso em Jericó, voltou seus olhos para a próxima cidade, Ai.
um pequeno povoado com poucas defesas. Nada comparado à fortaleza que eles haviam acabado de derrubar. Ele enviou espiões para avaliar a cidade. Eles retornaram confiantes. Não precisamos enviar todo o exército. Ai é pequena, 2 ou 3 mil homens serão suficientes para destruí-la. Josué confiou neles, mas ele não perguntou ao Senhor. Assim, um pequeno contingente de soldados partiu para Ai. O povo de Israel observava à distância, certos de que em poucas horas veriam a fumaça da cidade conquistada. Mas então, algo inesperado aconteceu. Os guerreiros de Israel foram recebidos com fúria. Os homens de Ai lutaram como se fossem muitos. O exército israelita foi derrotado. Homens caíram no campo de batalha. Os que sobreviveram correram de volta ao acampamento, perseguidos pelo inimigo. O terror tomou conta do povo. Israel, que deveria ser invencível, havia sido humilhado. Josué rasgou suas vestes e caiu com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Os anciãos fizeram o mesmo, lançando poeira sobre suas cabeças em sinal de lamento. A voz de Josué estava carregada de dor e confusão quando ele clamou: Ó Senhor, por que nos trouxeste para cá? Para sermos destruídos por nossos inimigos? O que direi agora que Israel fugiu diante de seus adversários? Quando os cananeus ouvirem isso, nos cercarão e exterminarão o teu povo. O que será do teu grande nome? O céu permaneceu em silêncio por um instante. Então a voz de Deus rompeu o silêncio. Levante-se, Josué. Por que estás prostrado assim? Israel pecou. Josué prendeu a respiração. Eles quebraram a minha aliança, pegaram o que era consagrado para destruição, roubaram, mentiram e esconderam entre seus pertences. Por isso, não puderam resistir aos inimigos. Eu não estarei mais com vocês enquanto não removerem o pecado do meio de vocês. O líder de Israel tremeu. O problema não era a força do inimigo. O problema estava dentro do acampamento. Naquela mesma noite, Josué reuniu todo o povo. As tribos se posicionaram e Josué falou com firmeza. Amanhã, o Senhor revelará quem cometeu esse pecado. Quem for encontrado sofrerá as consequências, pois trouxe maldição sobre Israel. Na manhã seguinte, a busca começou. Tribo por tribo, clã por clã, família por família, até que a escolha de Deus caiu sobre Acã, da tribo de Judá. O homem tremeu ao ser levado diante de Josué. O líder de Israel olhou em seus olhos e disse: Diga a verdade. O que você fez? Acã baixou a cabeça. Seu segredo não poderia mais ser escondido. O que estava oculto veio à luz. Eu pequei contra o Senhor. Quando saqueamos Jericó, vi uma capa babilônica muito bonita, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. Eu os cobicei e os tomei para mim. Estão enterrados na minha tenda. Josué enviou homens à tenda de Acã. Quando chegaram, cavaram o chão e encontraram os objetos escondidos. Tudo o que Acã havia roubado estava ali enterrado, como se pudesse esconder algo de Deus. Eles trouxeram os itens diante do povo. O ar pesava no acampamento. Israel havia perdido a batalha por causa do pecado de um só homem. Josué então ordenou: levem Acã e tudo o que lhe pertence para o vale de Acor. E assim foi feito. Lá, diante de toda Israel, Acã e sua família sofreram o juízo de Deus. O pecado que contaminava o povo foi removido. O preço foi alto, mas a lição foi clara. Deus não tolera desobediência. O Senhor então disse a Josué: agora que a impureza foi retirada, não tenha medo. Volte a Ai, pois desta vez eu estarei com vocês. Naquela noite, o acampamento de Israel estava mais silencioso do que nunca. Mas uma coisa era certa: a próxima batalha não seria perdida. O sol mal havia surgido no horizonte quando Josué se levantou. O peso da derrota anterior ainda pairava sobre o povo, mas agora ele sabia a verdade. A queda de Israel não veio por causa da força do inimigo, mas pelo pecado dentro do acampamento.
Agora o erro havia sido removido e Deus estava com eles novamente. Naquela manhã, Deus falou com Josué: "Não tenha medo. Pegue todo o exército e volte a Ai. Desta vez, eu entregarei a cidade em suas mãos. Mas escute, desta vez podem tomar os despojos e o gado para vocês. Prepare uma emboscada atrás da cidade." Josué absorveu cada palavra. Desta vez, não haveria erro. Desta vez, Israel lutaria com a estratégia dada por Deus. Naquela noite, Josué escolheu 30.000 soldados e os enviou sob a escuridão para se esconderem atrás da cidade. Ele ordenou: "Fiquem à espreita. Quando atacarmos a cidade pela frente, os homens de Ai sairão atrás de nós. No momento certo, vocês invadirão por trás e tomarão a cidade." Os guerreiros assentiram e desapareceram na escuridão. Pela manhã, Josué e o restante do exército se aproximaram da cidade. Os soldados de Ai avistaram Israel e riram. Eles já os haviam derrotado antes. Por que seria diferente agora? O rei de Ai não hesitou. Com arrogância, ordenou que todo o seu exército saísse da cidade para enfrentar os israelitas. Josué fingiu medo e bateu em retirada. Os homens de Ai os perseguiram, acreditando que venceriam mais uma vez. Mas eles não perceberam que estavam sendo enganados. No exato momento em que os soldados inimigos deixaram a cidade desprotegida, Josué levantou sua lança. Era o sinal. O exército escondido saiu de trás das colinas como uma tempestade e invadiu Ai. O fogo começou a consumir as casas, subindo como uma coluna vermelha ao céu. Os homens de Ai, que corriam atrás de Israel, pararam de repente. Eles olharam para trás e viram sua cidade em chamas. Então perceberam, tinham sido enganados. O pânico tomou conta do exército inimigo. Josué, vendo o terror em seus olhos, gritou: "Agora ataquem! O Senhor entregou Ai em nossas mãos." Os soldados de Israel viraram-se e atacaram de frente, e ao mesmo tempo o exército que estava dentro da cidade avançou pelo outro lado. Os inimigos foram cercados, não havia para onde fugir. Foi o fim de Ai. Quando tudo terminou, Josué ordenou que o rei de Ai fosse capturado. Ele foi levado até um poste de madeira e ali morreu. Seu corpo foi deixado exposto até o pôr do sol, quando Josué ordenou que fosse retirado e enterrado sob um monte de pedras. Mas a conquista de Ai não era apenas uma questão militar. Deus queria que Israel se lembrasse por que estavam ali e a quem pertenciam. Josué, então, levou o povo até o Monte Ebal e o Monte Gerizim, conforme Moisés havia ordenado tempos atrás. Ali, ele construiu um altar ao Senhor. Sobre pedras brutas ele escreveu toda a lei de Moisés, e então, diante de toda Israel, Josué leu as palavras do livro da lei, cada bênção e cada maldição, cada promessa e cada advertência. Homens, mulheres, crianças e até os estrangeiros que estavam entre eles ouviram atentamente. Eles entenderam que não estavam apenas conquistando terras. Estavam cumprindo a promessa de Deus e vivendo sob sua aliança. Naquele dia, entre os montes, Israel renovou sua aliança com o Senhor. E a terra que antes parecia impossível de conquistar, agora pertencia ao povo de Deus. O sol brilhava forte sobre as colinas de Canaã e a poeira das batalhas ainda pairava no ar. As vitórias sobre Jericó e Ai haviam se espalhado como um incêndio entre os povos da terra. Reis e guerreiros ouviam sobre o Deus de Israel e tremiam. E então aconteceu o que era inevitável. Os inimigos decidiram unir forças. Os reis dos heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus formaram uma aliança para lutar contra Israel. Mas enquanto os reinos se preparavam para a guerra, um outro povo escolheu um caminho diferente. Os gibeonitas, moradores de uma poderosa cidade hevéia, sabiam que não poderiam vencer Israel. Eles não queriam guerra, eles queriam sobreviver.
Mas também sabiam que Josué jamais faria um pacto com eles se soubesse que viviam na terra prometida. Então, arquitetaram um plano. Eles reuniram homens e os vestiram com roupas velhas e esfarrapadas. Suas sandálias estavam gastas, seus odres de vinho rachados. Pegaram pães duros e bolorentos que pareciam ter sido assados há meses. E então partiram em direção ao acampamento de Israel, fingindo serem viajantes exaustos de uma terra muito distante. Quando chegaram ao acampamento, procuraram Josué e os líderes de Israel. Com rostos cansados e corpos cobertos de poeira, se curvaram diante dele. Viemos de uma terra distante, ouça nosso pedido, faça um pacto de paz conosco. Josué os observou com desconfiança. Algo não parecia certo. Os homens de Israel murmuravam entre si: e se vocês forem nossos vizinhos, como podemos ter certeza de que não estão nos enganando? Os gibeonitas trocaram olhares rápidos. Eles haviam se preparado para essa pergunta. Veja nossas roupas e nossos sacos de viagem. Quando saímos de casa, nossos mantimentos eram novos. Mas olhe agora, nossos pães estão secos e bolorentos. Nossos odres de vinho estavam cheios e intactos, mas agora estão rachados. Nossos calçados e roupas estão gastos por causa da longa jornada. Viemos de muito longe porque ouvimos sobre o Deus de vocês e queremos fazer um pacto de paz. Os israelitas examinaram os suprimentos, tudo parecia confirmar a história deles, mas eles não consultaram o Senhor. Josué olhou para seus líderes e, confiando apenas no que via, fez um acordo com os gibeonitas. Israel jurou que não os atacaria e os líderes selaram um pacto de paz com eles. 3 dias depois, um dos vigias de Israel correu ao acampamento trazendo notícias. Sua voz estava carregada de surpresa e indignação. Os gibeonitas não são estrangeiros. Eles moram aqui entre nós. Suas cidades ficam bem perto daqui. Josué sentiu um peso no peito. Eles haviam sido enganados. Sem perder tempo, ele e seu exército marcharam até Gibeão. A farsa havia sido descoberta. Quando chegaram, os gibeonitas estavam de pé diante deles. Josué se aproximou, seus olhos queimando de indignação. Por que nos enganaram? Disseram que vieram de longe, mas são nossos vizinhos. Agora estão sob maldição. Vocês nunca serão livres, sempre servirão como cortadores de lenha e carregadores de água para a casa do nosso Deus. Os gibeonitas abaixaram a cabeça. Sabiam que não tinham outra opção. Sabíamos que o Senhor ordenou que esta terra fosse dada a vocês e que destruiríamos se não fizéssemos algo. Então tememos por nossas vidas e agimos assim. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que acharem melhor. Josué olhou para eles. A aliança já havia sido feita. Ele não podia quebrar o juramento diante de Deus, pois Israel havia prometido poupá-los. Então, manteve-os vivos, mas os tornou servos de Israel. Eles passariam a vida cortando lenha e carregando água para o altar do Senhor. O pacto com os gibeonitas não poderia ser desfeito. Israel tinha que honrar sua palavra, mesmo que tivesse sido enganado. Mas naquele dia, Josué e todo Israel aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Não importa quão óbvia pareça uma situação, nunca tomem decisões sem consultar o Senhor. O vento soprava forte sobre as terras de Canaã. As notícias do pacto entre Israel e Gibeão se espalharam como fogo entre os reinos vizinhos. Aquela traição não poderia ser ignorada. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, sentia o medo crescer dentro de si. Se os gibeonitas, um povo poderoso, com guerreiros treinados, se renderam a Israel, o que aconteceria com o resto de Canaã? Ele precisava agir. Rapidamente enviou mensageiros aos reis vizinhos. Ó rei de Hebron, rei de Jarmute, rei de Laquis e rei de Eglon, unam-se a mim. Gibeão nos traiu ao se aliar a Israel. Se não os esmagarmos agora, seremos os próximos.
Os 5 reis amorreus se reuniram com seus exércitos e marcharam contra Gibeão. As tropas avançaram como uma tempestade, cercando a cidade. Era uma punição pela aliança com Israel. Dentro das muralhas, os gibeonitas olharam para o horizonte e viram os exércitos inimigos se reunindo. Eles sabiam que não tinham chance. Então, enviaram um pedido desesperado para Josué. Venha depressa, os reis dos amorreus nos cercaram. Não nos abandone, pois fizemos um pacto com você. Josué recebeu a mensagem e não hesitou. Ele convocou seus guerreiros e marchou durante toda a noite, subindo de Gilgal até Gibeão. Eles não descansariam até chegarem ao campo de batalha. No amanhecer seguinte, os amorreus ainda estavam confiantes. Eles eram 5 exércitos contra 1. A vitória era certa. Mas então, Israel chegou. Josué e seus guerreiros surgiram de repente, atacando os amorreus com força. O pânico se espalhou entre os inimigos. Eles não estavam preparados para uma batalha tão cedo. E então, algo aconteceu. Enquanto os amorreus tentavam fugir pelos montes de Bet-Horon, o céu se abriu. Uma chuva de grandes pedras caiu dos céus, esmagando os soldados inimigos. Os guerreiros de Israel observavam espantados. Era o próprio Deus lutando por eles. Os exércitos amorreus começaram a desmoronar. A batalha estava vencida, mas Josué sabia que ainda havia algo a fazer. Os reis inimigos estavam fugindo. Ele olhou para o céu. O sol começava a se mover, o dia estava acabando. Se a noite chegasse, os inimigos escapariam. Então ele fez o impossível. Josué ergueu sua voz e clamou diante de todo o povo: Sol, pare sobre Gibeão. Lua, detenha-se sobre o vale de Aijalon. E naquele instante, o sol parou. O tempo congelou. O dia se prolongou. A luz do sol permaneceu sobre Israel até que seus inimigos fossem completamente destruídos. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele em que Deus ouviu a voz de um homem e fez o sol parar no céu. Enquanto a batalha acontecia, os 5 reis amorreus fugiram e se esconderam dentro de uma caverna em Maquedá. Mas não passaram despercebidos. Um mensageiro correu até Josué e relatou: Os reis estão escondidos em uma caverna. Josué ordenou: Rolem grandes pedras sobre a entrada e coloquem guardas para vigiá-los. Não percam tempo com eles agora. Primeiro, acabem com seus exércitos. Assim, Israel perseguiu os soldados inimigos e destruiu todos. Nenhum restou. Depois da batalha, Josué voltou à caverna. Os reis foram trazidos diante dele, algemados e humilhados. Ele olhou para seus capitães e disse: Coloquem seus pés sobre o pescoço desses reis. Os capitães obedeceram e Josué declarou: Assim fará o Senhor com todos os inimigos que se levantarem contra vocês. Então, os 5 reis foram executados. Seus corpos foram pendurados em árvores até o entardecer e depois jogados de volta na caverna onde haviam tentado se esconder. Naquele dia, Israel tomou Maquedá, depois Libna, Laquis, Eglon, Hebron e Debir. Cada cidade caiu diante deles. O terror se espalhou por Canaã. Nenhum reino poderia resistir, porque o próprio Deus lutava por Israel. E assim, a conquista da terra prometida avançava, um passo de cada vez. Os ventos sopravam sobre as colinas de Canaã, carregando o cheiro da terra e da batalha. O nome de Israel já não era um mistério para ninguém. Cidade após cidade, reino após reino, todos caíam diante do Deus de Israel. Mas havia um último levante. Os reis do norte não aceitariam ser derrotados tão facilmente. Jabim, rei de Hazor, olhava para o horizonte com o coração pesado. Ele sabia que se não fizesse algo rapidamente, o destino de Jericó e Ai seria o mesmo de sua cidade. Então ele mandou mensageiros por toda a região, chamando os últimos reis sobreviventes. As cartas chegaram aos governantes de Madom, Sinrom, Aksaf e aos reis das montanhas, das planícies e das regiões costeiras próximas ao grande mar.
era a última resistência. Eles se reuniram no sopé dos montes, e quando os exércitos começaram a chegar, a terra tremia com o peso dos cavalos e das carruagens de guerra. Nunca antes um exército tão grande havia sido formado contra Israel. Eram tantos soldados que, quando acamparam, pareciam a areia da praia. Josué ficou em silêncio quando soube da movimentação do inimigo. Os números eram esmagadores. As carruagens de ferro eram armas impenetráveis. Os exércitos formavam uma tempestade de guerreiros. Mas Josué não temia números. Ele temia apenas ao Senhor. E então, na quietude da noite, Deus falou com ele. Não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Você cortará os tendões dos cavalos deles e queimará suas carruagens. Josué respirou fundo. Deus já havia decretado a vitória. Antes do sol nascer, Josué reuniu seus guerreiros e marchou de surpresa contra o exército inimigo. O som dos passos de Israel ecoou pelas montanhas. Eles não esperariam o ataque. O pânico se espalhou entre os inimigos quando a batalha começou. Os guerreiros de Israel lutavam como se fossem um exército de gigantes. Os reis do norte tentaram resistir, mas era impossível vencer o Deus de Israel. Os soldados fugiram. Alguns correram para os vales, outros tentaram se esconder nos montes. Mas Josué não os deixou escapar. Israel perseguiu os inimigos até que nenhum restasse vivo. Então, seguindo a ordem de Deus, Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todas as carruagens. A guerra acabou. Israel venceu. Mas ainda havia um lugar a ser conquistado. Hazor era a maior cidade do norte e Jabim ainda governava lá. Se Hazor não fosse destruída, a resistência poderia se reerguer. Então, Josué levou seu exército até os portões da cidade. Os muros altos de Hazor não significavam nada diante do Deus que derrubou Jericó. O exército invadiu a cidade e Jabim foi capturado e morto. O fogo consumiu Hazor. Com isso, o último grande reino de Canaã caiu. Durante muito tempo, Josué lutou contra todos aqueles reis. Cidade por cidade, terra por terra, tudo foi conquistado. Nenhuma cidade fez paz com Israel, exceto os gibeonitas. Todos os outros escolheram a guerra e caíram. A Bíblia diz que foi o próprio Deus quem endureceu o coração dos cananeus para que lutassem. Eles se levantaram para serem derrubados. Depois de tantas batalhas, finalmente a terra descansou da guerra. Josué olhou para a vasta extensão da terra conquistada. Cada pedaço daquela terra havia sido prometido a Abraão centenas de anos antes. Agora, finalmente, a promessa estava se cumprindo. Israel não era mais um povo errante. A terra, agora, era deles. Mas antes que Israel seguisse para a próxima etapa, a distribuição das terras, Josué fez algo importante. Ele registrou todos os reis que foram derrotados. Não era apenas um relato de guerra, era um testemunho da fidelidade de Deus. Deus entregou a Israel nada menos que 31 reis. Cada nome listado era um lembrete. Deus lutou por Israel. Deus cumpriu sua promessa. O tempo passara e Josué, agora mais velho, observava a terra diante de si. A guerra havia terminado, mas a missão ainda não estava completa. Naquela noite silenciosa, Deus falou com Josué. Você já está avançado em idade, mas ainda resta muita terra para ser conquistada. Josué ouviu com atenção. Ele sabia que Deus estava certo. Embora os grandes reinos tenham sido destruídos, ainda havia terras habitadas por povos cananeus, esperando serem tomadas. O Senhor continuou. Ainda precisam ser conquistadas as terras dos filisteus e dos jesuritas, desde Sior até o território de Ecrom. Também restam as terras dos cananeus, dos sidônios e dos heveus que vivem no Líbano. Mas eu mesmo expulsarei esses povos diante de Israel.
Josué respirou fundo. A promessa de Deus permanecia firme. Mesmo que ainda houvesse territórios para serem tomados, Deus ordenou a Josué que começasse a dividir a terra entre as tribos de Israel. Cada família receberia sua herança, cada tribo teria seu próprio pedaço da promessa. As tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés já haviam recebido suas terras do outro lado do Jordão, quando Moisés ainda liderava o povo. Eram terras férteis, ricas em pastagens, mas também marcadas por batalhas contra reis poderosos. Essas terras agora pertenciam às tribos que escolheram ficar no leste do Jordão. Mas havia uma tribo que não recebeu herança de terras: os levitas. O Senhor havia determinado: os levitas não terão território, porque a sua herança sou eu mesmo. Eles não receberiam cidades fortificadas, mas cuidariam do tabernáculo e da adoração ao Deus vivo. A presença do Senhor era a riqueza deles. A noite avançava e Josué olhava para as terras que se estendiam diante dele. O tempo estava passando e a missão ainda precisava ser concluída. Josué estava diante do povo, ouvindo as instruções do Senhor. Cada tribo receberia uma parte da terra prometida, conforme a ordem de Deus dada a Moisés. Mas, no meio da assembleia, um homem se destacou: Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá. Seu olhar era firme. Suas mãos calejadas contavam a história de muitas batalhas, mas sua voz carregava algo ainda maior, uma promessa que nunca havia sido esquecida. Calebe se aproximou de Josué e disse: Josué, você se lembra? 45 anos atrás, quando Moisés nos enviou como espias para conhecer esta terra, eu trouxe um relatório fiel. Enquanto os outros espiões desanimaram o povo, eu mantive meu coração firme na promessa do Senhor. Os anciãos murmuraram entre si. Sim, eles se lembravam. Naquele dia, apenas 2 homens creram que poderiam conquistar Canaã: Josué e Calebe. Mas por causa da incredulidade do povo, Deus fez Israel vagar pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração morresse. Calebe continuou: Naquele dia, Moisés fez um juramento: a terra onde você pisou será sua e dos seus descendentes para sempre, porque você foi fiel ao Senhor. Ele fez uma pausa, e então sua voz soou mais forte. Agora veja, o Senhor me manteve vivo durante esses 45 anos, enquanto Israel peregrinava pelo deserto. Hoje eu tenho 85 anos. Os guerreiros mais jovens olharam para ele. 85 anos! Mas Calebe não parecia um velho frágil. Seus olhos ainda brilhavam como os de um jovem pronto para lutar. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho o mesmo vigor para guerrear e conquistar a terra. E então ele fez o pedido que pegou muitos de surpresa: me dê este monte, o Monte dos Anaquins, pois você sabe que lá vivem os descendentes dos gigantes. As cidades são fortificadas, mas o Senhor estará comigo, e eu os expulsarei, como ele prometeu. Josué sorriu. Ele conhecia Calebe melhor do que ninguém. Sabia que ele era um homem de fé inabalável. Então, diante de todo o povo, Josué abençoou Calebe e entregou a ele Hebrom. Hebrom, uma terra de gigantes. Uma terra que muitos temiam, mas Calebe não temia. Sem hesitar, reuniu seus guerreiros e marchou contra a cidade. Os anaquins tentaram resistir, mas um por um foram derrotados. Urba, o maior dos gigantes, caiu. Os descendentes dele, Sesai, Aimã e Talmai, também foram expulsos. E assim, Kiriat Arba se tornou Hebrom, a cidade da fé, a cidade de Calebe. Mas Calebe não parou por aí. Outra cidade ainda precisava ser tomada: Debir, também conhecida como Kiriat Sefer. Ele olhou para seus guerreiros e proclamou: quem atacar e conquistar Debir, eu darei minha filha Axa como esposa. No meio dos soldados, Otniel, sobrinho de Calebe, se levantou. Ele era um jovem destemido, cheio de coragem e fé, e sem hesitar, liderou o ataque contra a cidade. A batalha foi feroz,
Mas Otiniel venceu. Quando voltou vitorioso, Calebe cumpriu sua palavra e entregou-lhe Axa como esposa. Mas Axa não era uma mulher comum. Ela carregava o espírito de seu pai, ousada, determinada e cheia de fé. Ao chegar às terras de seu marido, ela percebeu algo. O território era bom, mas havia pouca água. Então, sem medo, foi até seu pai, desmontou de seu jumento e pediu: meu pai, me dê uma bênção. Você me deu terras no Neguebe, mas me dê também fontes de água. Calebe, sorrindo diante da ousadia da filha, concedeu-lhe as fontes superiores e inferiores. A terra de Judá era vasta. 50 cidades foram entregues à tribo, desde os vales até as montanhas. Mas uma cidade ainda resistia: Jerusalém. Os jebuseus ainda estavam ali, firmes dentro de suas muralhas. Os guerreiros de Judá tentaram expulsá-los, mas não conseguiram. Jerusalém ainda não pertencia a Israel, e assim a história da tribo de Judá estava apenas começando. A promessa havia sido entregue, mas a luta por cada pedaço da terra continuaria. Pois, na terra da promessa, a vitória pertencia àqueles que se recusavam a desistir. O sol já começava a baixar no horizonte quando Josué chamou os descendentes de José. A tribo de Efraim e Manassés se aproximou, pois a hora de receberem sua herança havia chegado. A porção dos filhos de José era especial. Moisés já havia declarado que eles seriam um povo poderoso, abençoado e frutífero. Agora, a terra prometida a eles estava prestes a ser entregue. Josué pegou o pergaminho onde estavam escritos os limites da herança e começou a lê-los diante do povo. A terra de vocês começa no Jordão, ao leste, sobe até Jericó e se estende até os montes de Betel. De lá, vai até o litoral, terminando no Mediterrâneo. Os olhos dos efraimitas brilhavam. Eles tinham terras férteis, com montanhas e vales, terras cultiváveis e ricas em fontes de água. Era uma terra abençoada, uma terra de abundância, mas algo ainda estava errado. Apesar de receberem sua herança, os efraimitas falharam em expulsar os cananeus de Gézer. Os cananeus, vendo que não poderiam resistir à força de Israel, não fugiram, mas também não foram exterminados. Em vez disso, permaneceram na terra, vivendo entre os israelitas como servos forçados. Era um erro sutil, mas perigoso. A ordem de Deus era clara. Toda a terra deveria ser purificada da idolatria e da corrupção dos povos pagãos. Mas Israel, aos poucos, começava a fazer concessões. E assim, Gézer continuou habitada por cananeus, um problema que mais tarde traria desafios para o povo de Deus. Os descendentes de José receberam uma terra rica e próspera, mas não completaram a missão. Eles pararam antes da vitória total. A promessa estava diante deles, mas eles deveriam tomar posse completamente. E assim, a herança de Efraim foi marcada por grande bênção, mas também por um desafio não resolvido. Porque na terra prometida não basta apenas receber. É preciso lutar até o fim para conquistar. O sol brilhava sobre a terra de Canaã, enquanto Josué continuava a distribuição das terras. Agora era a vez de Manassés, a outra metade dos filhos de José, receber sua herança. A tribo de Manassés era numerosa e forte, e sua porção se estendia desde o Jordão até o oeste, cobrindo montanhas, vales e cidades fortificadas. Metade da tribo já havia recebido terras do outro lado do rio, e agora a outra metade tomava posse dentro de Canaã. Mas no meio dessa distribuição, algo incomum aconteceu. Entre os que receberam terras estavam 5 mulheres: Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas eram filhas de Zelofeade, um homem que havia morrido no deserto sem deixar filhos homens. Pela tradição, a herança deveria passar para os parentes do sexo masculino, mas essas mulheres foram até os líderes de Israel e lembraram-lhes da ordem de Moisés. Nosso pai morreu no deserto, mas ele não estava entre os rebeldes que se voltaram contra Deus.
Ele apenas não teve filhos homens. Moisés nos deu o direito de receber nossa herança. Josué assentiu. A promessa de Deus não era apenas para os homens, mas para todas as famílias de Israel. E assim, as 5 irmãs receberam suas terras no meio dos homens de Manassés. Mas nem todos estavam satisfeitos. Pouco tempo depois, os homens da tribo de Efraim e Manassés se aproximaram de Josué. Seus rostos estavam sérios e sua voz carregava um tom de reclamação. Josué, por que nos deste apenas uma porção de terra? Somos numerosos. O Senhor nos abençoou e somos um grande povo. Esta terra é pequena para nós. Josué os olhou nos olhos. Eles queriam mais terras, mas ele sabia que havia espaço suficiente para todos. Então, respondeu com firmeza: se vocês são tão numerosos e poderosos, subam para as montanhas e conquistem a terra dos ferezeus e dos refaíns. Lá há espaço para vocês. Mas os filhos de José hesitaram. Mas os cananeus que vivem lá são fortes. Eles possuem carros de ferro e cidades fortificadas. Será difícil tomá-las. Josué cruzou os braços. Agora a verdade vinha à tona. Eles não queriam mais terras porque eram muitos. Eles queriam terras já conquistadas. Então ele falou com autoridade: vocês são numerosos e fortes. Não tenham medo. Vocês conquistarão essa terra e expulsarão os cananeus, mesmo que tenham carros de ferro e sejam poderosos. Deus está com vocês. Os filhos de José achavam que o problema era a falta de terra, mas Josué sabia a verdade. O problema era a falta de fé. Eles tinham recebido sua herança, mas não queriam lutar por ela. E assim, Josué os lembrou: a promessa de Deus está diante de vocês, mas são vocês que precisam marchar para tomá-la. O vento soprava suavemente sobre as colinas de Canaã. A guerra havia acabado, mas a terra ainda não estava completamente ocupada. O povo de Israel agora descansava, mas algo incomodava Josué. Ele olhou ao redor e viu que 7 tribos ainda não tinham tomado posse de sua herança. Por que estavam demorando? Por que estavam hesitantes? Então, Josué se levantou diante da assembleia e sua voz ecoou pelo acampamento. Até quando vocês vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, lhes deu? Os homens se entreolharam. Eles sabiam que a terra já estava prometida, mas ainda não haviam marchado para ocupá-la. Então, Josué tomou uma decisão. Escolham 3 homens de cada tribo. Eles percorrerão a terra, mapearão tudo e trarão um relatório detalhado. Então, lançaremos sortes diante do Senhor e cada tribo tomará posse da sua herança. Os escolhidos partiram, caminhando por montes e vales, passando por cidades e rios. Eles observaram cada pedaço da terra que Deus havia entregue a Israel. Quando voltaram, trouxeram consigo um mapa detalhado das regiões a serem divididas. Josué pegou aquele mapa e foi até um lugar especial, Siló. Ali, em Siló, Josué e os líderes de Israel armaram o tabernáculo do Senhor. A presença de Deus agora habitava naquele lugar. Siló se tornaria o primeiro centro de adoração em Canaã, onde o povo buscaria ao Senhor. E diante do tabernáculo, as sortes foram lançadas. Primeiro, a porção caiu para Simeão, mas algo inusitado aconteceu. Sua herança não era uma terra separada, mas sim dentro dos limites da tribo de Judá. Judá havia recebido um território tão vasto que precisou dividir parte de suas terras com Simeão. Depois veio Zebulon, que recebeu uma terra fértil entre montes e vales, estendendo-se até Saride. Em seguida, Issacar, cuja herança incluía terras ricas para plantio e cidades importantes, como Jezreel. A 4ª tribo foi Azer, cuja herança se estendia até a costa do Mediterrâneo, cobrindo uma região próspera e cheia de cidades fortificadas. Então veio Naftali, cuja porção incluía as terras ao norte, chegando até as águas do lago Quinerete, o mar da Galileia. Por fim,
A última tribo foi Dan. Mas os filhos de Dan enfrentaram um problema. Suas terras eram pequenas e os amorreus ainda habitavam ali. Então, mais tarde, eles conquistaram uma cidade ao norte e a renomearam de Laís para Dan. Agora, todas as tribos tinham recebido sua herança. A promessa estava completa. Quando tudo foi concluído, o povo de Israel fez algo inesperado. Eles se voltaram para Josué, seu líder, aquele que havia conduzido a conquista e distribuído a terra. Ele havia garantido que todos recebessem sua herança, menos ele mesmo. Então, os líderes se reuniram e disseram: Josué, você nos guiou em cada batalha, ajudou cada tribo a tomar posse de sua terra. Agora chegou a sua vez. Escolha para si uma cidade, e ela será sua herança. Josué olhou para a vasta terra diante dele. Ele poderia escolher qualquer lugar. Mas ao invés de buscar terras férteis ou cidades fortificadas, ele escolheu um lugar simples, Timnat-Sera, nos montes de Efraim. Ali, ele construiu sua casa e passou a viver, não como um rei, mas como um servo. O sol começou a se pôr sobre Siló. Cada tribo agora tinha seu lugar. A terra prometida havia sido entregue. Deus cumprira sua palavra. E Josué, aquele que antes era apenas um servo de Moisés, agora via Israel estabelecido na terra que Deus jurara a Abraão séculos atrás. O vento soprava suavemente sobre Siló. O tabernáculo estava armado. A terra havia sido distribuída entre as tribos. E Israel começava a se estabelecer na promessa. Mas ainda havia algo a ser feito. Naquela manhã, o Senhor falou a Josué: separe as cidades de refúgio que prometi a Moisés. Elas serão um abrigo para aqueles que, sem intenção, tirarem a vida de alguém. Josué ouviu atentamente. A justiça de Deus era perfeita. Ele sabia que quando alguém matava outra pessoa por acidente, os parentes da vítima poderiam buscar vingança e derramar mais sangue. Por isso, Deus estabeleceu um lugar onde essas pessoas pudessem correr e encontrar proteção até que a justiça fosse feita. Josué então se levantou e reuniu os líderes de Israel. Diante de todos, declarou: o Senhor ordenou que separássemos cidades de refúgio. Quem matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Essas cidades serão um abrigo até que a questão seja julgada. Nenhum vingador de sangue poderá feri-lo antes do julgamento. A multidão ouvia em silêncio. Era uma lei diferente, uma lei de misericórdia e justiça ao mesmo tempo. Josué então apontou para os escribas e ordenou: anotem os nomes das cidades que serão separadas para este propósito. 3 cidades foram escolhidas a leste do Jordão e 3 cidades a oeste do Jordão. Essas cidades estavam espalhadas por toda a terra para que ninguém ficasse longe demais da justiça e da misericórdia de Deus. Josué ordenou que os caminhos para essas cidades fossem sempre bem cuidados e sinalizados. Ninguém poderia se perder no caminho do refúgio. E assim, a lei foi estabelecida. Se alguém matasse outra pessoa acidentalmente, deveria correr para uma dessas cidades. Ali, ficaria seguro até ser julgado pelos anciãos. Se fosse considerado inocente, poderia permanecer na cidade até a morte do sumo sacerdote. Só então estaria livre para voltar para casa. Enquanto Josué observava o povo recebendo as instruções, ele sabia que essas cidades apontavam para algo maior. Porque um dia viria um verdadeiro refúgio, um lugar onde os culpados poderiam correr para encontrar perdão e abrigo, não apenas por acidentes, mas por todos os pecados. O sol nascia sobre Siló, iluminando o tabernáculo do Senhor. A terra estava dividida, as tribos haviam recebido suas heranças e agora restava apenas um povo a ser estabelecido: os levitas. Eles eram diferentes. Não tinham terras próprias como as outras tribos. Sua herança não era campos férteis ou cidades fortificadas. Sua herança era o Senhor.
Mas mesmo sem um território fixo, os levitas precisavam de um lugar para viver. Eles eram sacerdotes, os encarregados de ensinar a lei, oferecer sacrifícios e servir a Deus em nome de todo Israel. Então, os chefes dos levitas foram até Josué e aos líderes das tribos e disseram: "O Senhor ordenou que nos dessem cidades para habitar, junto com pastagens para nosso gado." Josué assentiu. Era justo. A ordem já havia sido dada por Moisés, e agora era hora de cumpri-la. Assim, as tribos de Israel separaram 48 cidades para os levitas. As cidades foram distribuídas entre os 3 grandes ramos dos levitas. Os coatitas, que incluíam os descendentes de Arão, receberam cidades dentro das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Entre essas cidades estava Hebron, uma das cidades de refúgio. Os gersonitas receberam cidades dentro das tribos de Issacar, Aser, Naftali e Manassés, a leste do Jordão. Os meraritas ficaram com cidades nas tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Cada cidade vinha com pastagens ao redor, para que os levitas pudessem viver e sustentar suas famílias. Depois que todas as cidades foram entregues, Josué olhou para a terra diante dele. O que antes era apenas uma promessa distante, agora era uma realidade. Então, a Escritura declara algo extraordinário. O Senhor deu a Israel toda a terra que havia prometido a seus pais. Eles tomaram posse dela e se estabeleceram. Nenhum inimigo conseguiu resistir. Nenhuma palavra da promessa de Deus falhou. Tudo se cumpriu. Agora, o povo de Deus tinha uma terra, um lugar onde poderiam viver em paz, e assim o ciclo se fechava. A geração que vagou pelo deserto havia partido. Agora, seus filhos viviam no cumprimento do que Deus havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora um novo momento chegava, a despedida dos guerreiros das tribos de Ruben, Gade e da metade de Manassés. Eles haviam recebido suas terras do outro lado do Jordão, ainda nos dias de Moisés. Mas antes de partirem para suas casas, haviam jurado lutar ao lado de seus irmãos até que toda a terra prometida fosse conquistada. Agora, a missão estava cumprida. Josué chamou os guerreiros e com gratidão disse: "Vocês cumpriram sua promessa ao Senhor e ao povo de Israel. Lutaram fielmente ao lado de seus irmãos e agora podem voltar para suas casas. Mas lembrem-se, obedeçam sempre aos mandamentos do Senhor. Amem o Senhor, andem nos seus caminhos e sirvam a Ele com todo o coração." Os homens assentiram. Eles haviam sido fiéis na guerra e agora precisavam ser fiéis na terra da promessa. Então, Josué os abençoou e os enviou de volta para suas terras do outro lado do Jordão. Os guerreiros marcharam para casa, mas antes de cruzarem o Jordão, tomaram uma decisão inesperada. Eles construíram um grande altar junto ao rio. A notícia logo se espalhou por todo Israel. Quando as outras tribos souberam disso, o alarme foi soado. Os Rubenitas, os Gaditas e os Manassitas construíram um altar. Os anciãos se reuniram em Siló. O clima era tenso. Deus havia ordenado que só houvesse um altar para sacrifícios. O altar diante do tabernáculo. Qualquer outro altar seria uma traição à aliança com Deus. Os líderes de Israel ficaram em choque. Será que aquelas tribos estavam se afastando do Senhor? Sem perder tempo, prepararam-se para a guerra. Se eles realmente haviam abandonado o Senhor, Israel os enfrentaria. Antes de atacar, os israelitas enviaram um grupo de líderes, liderados por Fineias, filho do sumo sacerdote Eleazar. Quando chegaram ao outro lado do Jordão, encontraram os líderes de Ruben, Gade e Manassés. Fineias não hesitou e disse com firmeza: "O que vocês fizeram? Como puderam construir um altar fora do tabernáculo do Senhor? Querem trazer ira sobre Israel? Não se lembram do pecado de Acã, quando um só homem pecou e todo o povo sofreu?
Os líderes das tribos do outro lado do Jordão olharam uns para os outros. Eles não estavam traindo o Senhor. Tudo havia sido um grande mal-entendido. Então, responderam: o Senhor sabe que não fizemos isso por rebeldia. Não vamos oferecer sacrifícios aqui. Este altar não é para holocaustos nem ofertas. Construímos este altar como um testemunho entre nós e vocês, para que no futuro nossos filhos e os seus lembrem que servimos ao mesmo Deus. Não queremos que no futuro seus descendentes nos rejeitem e digam que não pertencemos a Israel, por estarmos do outro lado do Jordão. Este altar não é para desonrar Deus, mas para mostrar que o adoramos junto com vocês. Finéias ouviu atentamente e percebeu que tudo havia sido um engano. Então disse: se é assim, está tudo bem. Agora sabemos que vocês não se afastaram do Senhor. O Senhor está entre nós e não há mais motivo para guerra. Os líderes voltaram para Siló e contaram a Israel o que havia acontecido. Quando o povo ouviu, ficaram aliviados. O conflito foi evitado e a unidade do povo foi preservada. Os rubenitas e gaditas deram um nome ao altar: Testemunho, pois era um lembrete de que, mesmo separados pelo Jordão, ainda eram um só povo diante do Senhor. Naquele dia, Israel aprendeu que antes de entrar em guerra, é preciso ouvir e buscar a verdade. O tempo passou. A poeira das batalhas havia se assentado, e Israel agora vivia em paz na terra prometida. Os inimigos foram derrotados, as tribos estavam estabelecidas, e o povo começou a prosperar. Mas Josué já não era mais o jovem guerreiro de antes. Ele estava velho, avançado em dias. Sua força, que havia liderado Israel nas batalhas, agora dava lugar à sabedoria. O tempo de sua partida estava próximo. Então ele chamou os líderes, anciãos, juízes e oficiais de Israel para uma última reunião. Era o momento de transmitir suas últimas palavras. Quando todos estavam reunidos, ele se levantou devagar, apoiando-se em seu cajado. Seu olhar percorreu o povo. Eles eram a geração que herdou a promessa. Então ele começou a falar: vocês viram tudo o que o Senhor fez por vocês. Ele expulsou os inimigos e entregou essa terra nas suas mãos. Vocês não conquistaram isso por sua força, mas porque Deus lutou por vocês. Os anciãos assentiram. Eles lembravam das muralhas de Jericó caindo, do sol parado no céu, da chuva de pedras que derrotou os amorreus. Cada vitória veio do Senhor. Josué respirou fundo e continuou: o Senhor já deu descanso a vocês, mas ainda resta terra a ser conquistada. Sejam fortes, sigam firmemente a lei de Moisés. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Ele fez uma pausa e olhou para os líderes. Havia um aviso urgente em sua voz: não se misturem com as nações que ainda restam entre vocês. Não invoquem seus deuses, não jurem por eles, não os adorem. Permaneçam fiéis ao Senhor, como têm feito até agora. Os rostos ficaram sérios. Eles sabiam o que acontecia quando Israel se afastava do Senhor. A história estava cheia de advertências. Josué ergueu a voz: o Senhor expulsou nações poderosas diante de vocês. Um só de vocês pode perseguir 1000 inimigos, porque é Deus quem luta por vocês. Mas prestem atenção. Se vocês se afastarem dele, se casarem com os povos pagãos e servirem seus deuses, saibam que o Senhor não continuará expulsando as nações. Pelo contrário, esses povos se tornarão laços e espinhos no caminho de vocês. Se forem infiéis, essa boa terra que Deus lhes deu será tirada. Um silêncio profundo tomou conta da assembleia. Era um alerta claro. A bênção de Deus sobre Israel estava condicionada à obediência. Josué então olhou para o horizonte. A terra prometida estava ali, diante deles. Ele a havia visto com seus próprios olhos, lutado por ela, e agora estava deixando-a nas mãos da nova geração.
Seus olhos voltaram para o povo e com uma voz firme declarou: Hoje estou para partir do caminho de todos os homens. Mas saibam disto, nenhuma das promessas do Senhor falhou. Tudo se cumpriu. Os líderes assentiram. Eles eram a prova viva de que Deus sempre cumpre suas palavras. Mas então, Josué concluiu com uma advertência final. Se vocês abandonarem o Senhor e seguirem outros deuses, saibam que o mesmo Deus que lhes fez o bem trará juízo sobre vocês. Ele os tirou do Egito, deu-lhes esta terra, mas se forem infiéis, perderão tudo. Um silêncio pesado pairou no ar. A responsabilidade agora estava sobre os ombros deles. Sua voz ecoou firme. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E então ele começou a contar toda a história de Israel, desde o princípio. Há muito tempo, seus antepassados viviam do outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Mas eu chamei Abraão, dei-lhe muitos descendentes e lhe prometi esta terra. Os olhos do povo estavam fixos nele. Eu tirei seus pais do Egito. Lembrem-se do que fiz a Faraó, de como abri o Mar Vermelho diante de vocês. No deserto, protegi e guiei vocês. Eu os trouxe até Canaã, expulsei os inimigos e entreguei-lhes uma terra que não trabalharam, cidades que não construíram e vinhas que não plantaram. Josué fez uma pausa. O povo precisava entender uma coisa. Tudo o que tinham vinha do Senhor. E então ele fez o maior chamado de sua vida. Josué ergueu sua voz para todo o povo. Agora temam ao Senhor e sirvam a Ele com integridade e fidelidade. Deixem de lado os deuses que seus antepassados adoravam no Egito e além do rio. Sirvam somente ao Senhor. A multidão ouvia atenta, mas Josué não terminou. Ele então lançou um desafio. Se, porém, não lhes parece bom servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês servirão. Se aos deuses que seus pais adoravam ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês agora habitam. Então, ele declarou as palavras que ficariam gravadas para sempre. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu imediatamente, quase em um só grito: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Foi Ele quem nos tirou do Egito, nos livrou dos inimigos e nos trouxe para esta terra. Serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Mas Josué olhou para eles com seriedade. Ele conhecia bem o coração humano. Vocês não poderão servir ao Senhor se não forem fiéis, pois Ele é um Deus santo e zeloso. Se o abandonarem e se voltarem para outros deuses, Ele os destruirá. O povo reafirmou: Não, nós serviremos ao Senhor. Então Josué disse: Vocês mesmos são testemunhas contra si mesmos de que escolheram servir ao Senhor. E eles responderam: Somos testemunhas. Então Josué fez um último pedido: Lancem fora os deuses estrangeiros que ainda estão entre vocês e voltem seus corações completamente ao Senhor. E mais uma vez o povo reafirmou sua decisão: Serviremos ao Senhor e obedeceremos à sua voz. Naquele dia, Josué renovou a aliança entre Deus e Israel. Ele escreveu tudo num livro e pegou uma grande pedra, erguendo-a como um memorial. Esta pedra será testemunha contra vocês, para que nunca deixem de seguir ao Senhor. Então, Josué despediu o povo e cada um voltou para sua terra. Pouco tempo depois, Josué morreu, com 110 anos de idade. Ele foi sepultado em Timnat-Sera, na terra que ele mesmo havia escolhido. E por muitos anos, Israel permaneceu fiel ao Senhor. Os ossos de José, que haviam sido trazidos do Egito, foram finalmente enterrados em Siquém, cumprindo a promessa feita há séculos. Mas a grande pergunta permaneceu no ar: o povo realmente permaneceria fiel para sempre? Josué partiu, mas suas palavras nunca seriam esquecidas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.